Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre o cristão e como ele usa as redes sociais. A gente gosta muito de denunciar coisas de igreja, mas será que essa denúncia não passa a ser uma fofoca? Porque denúncia, querido, tem que ser para um algo que pode tomar alguma atitude contra isso. Por exemplo, se você vê alguma coisa de errado, de um roubo, tudo, você denuncia. Como é que você denuncia na praça falando que fulano não presta? Não, tu vai na polícia e denuncia para a polícia, porque você sabe que aquela pessoa pode tomar uma atitude contra aquilo. Quando você vê uma notícia sendo um cara entregando um pastor dando testemunho na igreja, ou do Thales cantando aqui, não sei o que, e você passa na frente pensando que está denunciando, você está fofocando. Pensa que não, mas isso é fofoca. E eu não vou nem ler o que Deus na Bíblia fala sobre fofoca aqui. Então a gente tem que ter muito separado o que é denúncia e o que é fofoca. E além disso, tem pessoas que na rede social o cara é um... Meu Deus, o cara é um crente fervoroso, missionário, o cara é um apóstolo e tudo, mas no dia a dia da igreja, eu já conversei com alguns pastores sobre isso, o cara posta todo dia sobre Jesus, faz vídeos, músicas e posta fotos e retuita coisas, mensagens bonitas, mas o cara é problemático na igreja. Tem muito isso, pastor Carlos? Tem, claro. O cara na rede social é lindo, mas na vida real não sei não. Conhece algumas dúzias de pessoas assim, né? Tem um avatar. É um avatar, exatamente. Ele tem um avatar dele, ele é uma coisa nas redes sociais e não consegue viver nada daquilo que ele prega na rede social. Virtualmente, exatamente, que ele prega, que ele passa as informações que ele tenta passar. E com isso, o que acontece? A igreja perde, porque ele acaba sendo visto pelos demais, não é? Como uma pessoa boa e tal, o santarrão, o crente de verdade, e quando na verdade ele não é. Porque basta o pastor dar uma palavra contrária, para ele, eu costumo dizer o seguinte, que o que Hebreus diz, mais do que nunca tem que ser aplicado hoje, né? Repreensão. O filho, ele é repreendido porque o pai ama. Né? Deus repreende aquele que ele tem por filho e ama. E quem aceita a repreensão é o filho. Quem não aceita é o bastardo. Então, nas redes sociais é assim, você tenta repreender uma pessoa dessa, vira uma discussão. Ali, por isso que eu falei que eu pego muita coisa dos membros da igreja na rede social. O que ele posta, o que ele compartilha, o que ele comenta. Por que perder tempo comentando? O tipo de comentário que essa pessoa faz. Então, esse tipo de pessoas que você acabou de citar, André, está cada vez mais comum. Não é? Tem de teólogo, eu conheço também. Uma vez num debate de coisa de igreja assim, entrava os menininhos lá, rapaz. Eu me lembro de quando eu era líder também de adolescentes em Belém do Pará. Rapaz, tinha uma garotada lá que tinha até um blogzinho que entrava e dava uma de teólogo e debatia com os pastorzão, não sei o quê. Então chegaram o menino. Você quer. Um garoto, você quer. E quer ficar falando mal de grandes pastores. Aí fica na tua. Nunca viu sentado numa escola bíblica dominical? Você nunca viu acordou domingo de manhã. Aí nunca viu num culto de porque ceia. Aquele pastor da televisão. Rapaz, quem é você para ficar falando mal do pai? Calma aí, calma. Assim, você tem 14 anos de idade, calma. Mais uma vez, a gente André, vira fortão. Entra a função da rede social. Porque assim, eu vou dar um exemplo simples. Um dia desse eu pedi um obreiro da igreja para estudar sobre ofertas. Ele precisa estudar sobre oferta e dízimo. Eu quero que você se aperfeiçoe nisso. E ele automaticamente foi para a rede social e voltou atribulado. Falou, pastor, eu entrei nos blogs lá, enfim, linkei algumas coisas lá que os caras são completamente contra dízimo. E eles têm base bíblica. Olha só, você vê, a distorção na rede social, ela está para todos. Então, daí a razão, até para pesquisar alguma coisa, você tem que estruturar alguém, é a coisa da cultura. Então você tem que preparar alguém para pesquisar um assunto. Exatamente. Mas tem site de respeito, pela culatra. Eu mandei ele estudar para ele aprender sobre o assunto e ele desaprendeu o que eu ensinei. Ele voltou, exatamente, o que eu ensinei. O site também de credibilidade que falava o contrário. Exatamente, que falava o contrário. Então, é uma realidade que a gente está vivendo e eu tenho dificuldades, por exemplo, fugindo um pouco do que você falou, que é uma coisa comum em sair com pessoas que não conseguem desgrudar da rede social o tempo inteiro. Então eu não sento à mesa para jantar com pessoas que ficam ao celular. Isso me incomoda, eu me sinto agredido. Eu acho que é uma falta de educação. Meus filhos, por exemplo, jamais sentam à mesa comigo com
com o Eu celular. faço, bota o celular todo aqui em cima do outro. Primeiro pegar, paga a conta. Aí Ó, da mesma forma que antigamente você tinha um lugar para pendurar o casaco, o guarda-chuva, nos restaurantes tem que ter um lugar para deixar guardar celular, né? Então, o negócio é tão sério. Não gente. pode ser assim do lado do copo, não. Não, tem que ser na entrada e você bem deixar longe, lá. no silencioso. Né? E o negócio é tão sério que hoje existem alguns grupos, né, que promovem o jejum jejum de Facebook, jejum de Twitter, social. Né? Então, e eu vou te falar que às vezes é muito, para algumas pessoas, eu acho legal, é pior esse jejum do que o jejum de alimentos. É uma forma de você se purificar. Mas é complicado, André, porque, poxa, se a gente chega a esse criar ponto, domínio próprio, né? Domínio próprio. Não é exato, ué. É complicado, porque a pessoa Essa é a finalidade do jejum, é você mortificar a carne, não vive a palavra. Porque é um vício, virou um vício. O que é vício? Uso inadequado de algo, seja o que for. Então, se eu uso a rede social inadequadamente, eu sou viciado. E viciado não entra no céu. Jesus. Não entra, não vai entrar. Casa caiu, hein? Tá Casa caiu. No inferno com o celular na mão, então, crente, meu Deus. É uma coisa complicada. Viciados não entram no céu. Então, eu, por exemplo, na igreja, eu tenho por hábito hoje usar o meu celular para ler a Bíblia. Porque a letra fica bem mais legível. Hoje você não pode mais dizer assim, abram as vossas Bíblias. Agora, liguem as vossas Bíblias. Ligue. Mas o Moisés tinha... Mas o Moisés abriu o aplicativo. O cara não abre assim, ele abre assim. Se o Moisés teve um tablet... Dois, né? Quebrou um, deu dois. Essa daí eu não tinha ouvido ainda não, essa é nova, hein? O Moisés tinha um tablet. Então, quer dizer, eu uso. Então, o perigo é grande. Por quê? Porque você dá uma legalidade para a garotada também pegar os seus e ligarem. Então... É muito comum, na hora da palavra, os jovens pegarem o celular para ligar. Aí é a coisa do ensino, da cultura. Você tem que ter uma cultura para isso. Então, eu venho ensinando na igreja isso já há um tempo. Eu levei um ano falando sobre isso, gente. Aí batia contra, aí vinha a favor, até chegar um ponto eu falar, gente, olha só, vocês já aprenderam o que é certo e o que é errado na igreja acerca do aparelho, do smartphone. Então, eu queria que vocês, jovens que têm dificuldade de carregar a Bíblia de papel, não é? Colocasse ela. Até porque, André, eu recebia ligação às vezes de jovens da igreja, falando, pastor, queria tirar uma dúvida sobre o assunto tal. Eles estavam em rodinhas conversando sobre um assunto e não sabiam o que era. E hoje, essa dúvida, esse telefonema diminuiu. Por quê? Eles, naquele momento ali, eles entram na rede social e pesquisam o assunto. Porque às vezes um grupo de 10 jovens conversando sobre um assunto bíblico, está ali a Bíblia deles. Vamos ler aqui na Bíblia o que a Bíblia diz? Então, tem esse ponto positivíssimo de ter a Bíblia no smart. Então, eu aconselho sempre os jovens da igreja. Eu acho um absurdo o jovem que tem um smart e não tem a Bíblia, um jovem evangélico, no smart. Ele tem que ter. Porque no momento em que ele está ali duvidoso de alguma coisa, ele vai lá e pesquisa. Eu digo sempre a mensagem que eu preguei o dia anterior, no dia seguinte esteja uma brecha, pesquisa ela, deixa ela salva ali, e entendeu o que foi falado, o assunto. Porque então a rede social bem usada, ela é benéfica. Agora, o problema é que nós não temos cultura para isso. Infelizmente, eu acho que as igrejas, aí eu vou falar para o povão evangélico, o pessoal católico, deveríamos fazer um trabalho um pouco mais forte em cima disso. Como usar, não é, a rede social em benefício da divulgação do evangelho genuíno, porque o que se divulga não é evangelho, sabe? Se divulga lá, falou não sei quem. Um videozinho, uma fofoquinha, um vídeo, entendeu? Divulgar o evangelho, a palavra de Deus diz isso, dá um contexto, e pronto. Não se fazem isso, mas eu vejo pouco. Deixa eu levantar, e a gente vai daqui a pouco para um break, e eu vou querer levantar, claro, no último, como vocês têm visto, de alguma maneira, se tem algum trabalho específico na internet de igreja ou de líder cristão que tem impactado vocês, que vocês lembram? Eu não lembro, talvez, de um trabalho efetivo de como a igreja pode usar bem, seguir todos os seus membros. É interessante ela ver o que os membros estão publicando. Como é que uma igreja, um líder pode usar para influenciar pessoas, as redes sociais, fazer mídias voltadas para aquilo, principalmente aquilo mesmo do pastoreio. Pastoreio não é você estar no dia a dia, entender o que a pessoa está fazendo, passa então um pouco pela rede social, já que a gente passa, e o Brasil acho que é o segundo lugar do mundo, depois da Coreia do Sul, que mais fica online. A média de uma pessoa que tem um smartphone hoje é ficar de 6 a 8 horas por dia conectada fazendo algum tipo de coisa. Então hoje a gente passa mais tempo em rede social do que dentro da igreja, de fato. Olha que a nossa internet é a mais cara do mundo. É interessante um pastor ver mesmo que a galera está postando e chamar atenção
Até mesmo lá, ó, não posta isso não, queridão. Eu já vi os pastores já lá no comentário, ei, quero falar contigo aqui, liga para mim, vamos fazer o gabinete sobre essa tua postagem de cima. E é interessante um pastor, uma igreja, ter esse acompanhamento virtual também dos seus membros. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso. Qual participação o líder e a igreja deve ter então na rede social junto aos seus membros? Não é muito pesado ele ficar aí, não pode postar isso, até na internet a igreja, o pastor está me perseguindo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Tenados volta já já. Apenas um dos seus olhos.